Sa Understand. Deixei você falar. É, então, começar aí, né? Terminamos o número 12, né? Capítulo 12. Agora a gente vai entrar no capítulo 13. Só que no final Onde que está? do capítulo 12, onde que está? Vamos entrar no capítulo 13. No finalzinho do capítulo 12, a gente viu aí uma referência de Emmanuel. Ele citou o exemplo com relação à força do exemplo de Cristo, né, que a gente segue. Nós estamos vivendo isso, né, tentando interiorizar Jesus por essa força que ele nos transmite, nos passa. Esse é o nosso esforço, né, de chegarmos em todas as tempestades que a gente vai passar e viver, porque todo mundo aqui vai envelhecer, todo mundo vai passar por problemas, vai passar por enfermidade ou não. Então nós temos que ter aquela força interior. A gente nota que quando nós vamos ficando mais de idade, mais velho, a gente vai interiorizando isso mais, a preocupação de, de viver uma força interior, né? Então, é natural isso acontecer com todos nós e é um grande ensinamento da vida, porque nós vivemos a vida inteira no campo de prova, desde criança, né? Depois o desenvolvimento do adolescente, do jovem, da maturidade chegando, da vida, né? Então isso a gente passa por ciclos. E um ciclo tem também as suas tempestades, como aconteceu com esse monge aqui citado por ele. Ele tinha uma vivência cristã, porém, na hora de uma condenação que ele teve da morte, pela morte guilhotinado, né, para ser guilhotinado, ele se desesperou, né, naquela hora, bateu nele o desespero, o soluço, nossa, e agora vou morrer, né? Então, nessa hora, ele ficou um pouquinho sem condições de segurar as emoções. Eu assisti, vocês devem ter assistido também aquele Coração Valente, aquele filme sobre a independência esqueci qual era o país lá do Liberdade. Então, o Coração Valente lá, ele, no finalzinho, ele sempre sustentando a verdade, sempre sustentando aquilo que ele criava, né? Mesmo com a morte chegando para ele. Ele queria liberdade e continuou com a frase liberdade e foi morto, né? Aqui o monge é a mesma coisa, só que ele estava assim meio vacilante nessa hora, né? Aí foi um amigo, correu no ouvido dele e falou, né? Jesus também passou por isso, né? Jesus foi inocente, era também inocente, então aí aquilo bateu nele uma força que secaram as lágrimas, né? E pode cumprir seu dever aí, ô companheiro, né? Pode pedir o perdão para ele, o rapaz que ia fazer a guilhotinagem dele. Então, pode cumprir seu dever, eu não só te perdoo, como também te peço que cumpra o teu dever. Então, isso aconteceu como um exemplo de força. Então, Jesus dá essa força para nós. Vocês acham que isso aí, nos pequenos detalhes da nossa vida, isso faz muita diferença? Quando você está doente, né? Eu lembro da Guilhermina, eu já falei aqui, que antes dela desencarnar, ela falava que estava segurando a mão de Jesus até para ir no banheiro, né? Então, isso para mim teve uma importância muito grande ela ter falado isso, né? E a gente vê que realmente na hora
do nosso sufoco é Jesus que comanda tudo, né? Eu passei por um acidente na estrada de BH e com ônibus, né? E na hora que o ônibus estava descendo a ribanceira lá, eu só segurei no banco, comecei a Jesus, me ampara, ó Jesus, e passou tudo naquela hora sem desespero nenhum. Então, eu acho que nós temos que fazer isso no dia a dia, né? Essas tempestades, dos nossos conflitos, o medo tem que ser tirado, né? Não adianta eu viver, estar só com medo de viver, pensando que amanhã pode ser o pior. Ah, o mundo pode entrar em guerra, vou me desesperar. E você tem aflição. Então, cadê a fé? Cadê a tua fé? Que Deus está amparando, que Jesus está com você. Né? Então, acho que esse final de capítulo trouxe isso para nós. Essa segurança que a gente deve ter em Cristo. Alguma falas? Essa segurança aí chama-se fé. É, exatamente. Essa Segurança que a gente confiança, deve ter chama-se fé. isso, exatamente. E quando você a tem fervorosamente, pode vir o que tiver que vir, e você vai dar conta de passar. Né? Então, a gente vê isso muito nos idosos, né? Eu vejo isso na minha mãe lá, quando ela passou a ter a confiança e a aceitação, ela tem que ter aceitação para passar o que vem, né? O que está tendo que passar. Então, só mesmo Jesus e a confiança em Deus pode sustentar isso para nós, dar uma segurança. Quem está novinho ainda não, às vezes não tem essa ideia, né? Mas quem está mais já indo, né? Já passa a ter essas ideias. Mas feliz daquele jovem que tem essa visão. Mas não desespera não, jovens. Vamos em frente. Bom dia, Lara. Bom dia, Matheus. Jaqueline, bom dia. Bom dia. Yeah. Então vamos começar o Império Romano, né? Fazer a leitura aí do início, né? Os desvios romanos. Era para ser por Cristo um povo que ordenaria o mundo? Ou foi? Mesmo assim, ajudou o povo romano. Então vamos ver lá. Vamos fazer as leituras. Né? Quem Estão faz para até nós hoje, aí? né, no domínio do mundo, né, brigando pelo domínio. Tá? Hoje ainda a história está esticada. Tá esticada. Mas vamos lá, tem muita coisa que aconteceu aí, né? Que a gente vai ver nesses próximos capítulos. Então vamos lá. Desvios romanos. Quem faz a leitura? Eu fico calada dando oportunidade, ninguém se manifesta. Nós vamos ficar aqui o estudo inteiro, ninguém vai falar nada. Quem quer Posso fazer, fazer, gente? posso fazer. Então tá, Inês, por favor. O Império Romano e seus desvios. Os desvios romanos. Reportando-nos ainda às conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época.
A Grécia havia perscrutado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferir as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. À força de educação e de amor, poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível, e a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Bom, então, tem um plano aí, né? Um plano dos espíritos sublimes que tem feito desde antes do Cristo seu planejamento. Então, não tem nada acontecendo aqui que aconteceu sem a supervisão do Cristo, sem a supervisão dos espíritos celestes. Então, houve bem antes do Cristo vir, aqui está falando para a gente reportar ainda anteriormente a vinda dele, sobre essas florações do cristianismo, né? Então, nós tivemos aí na história a presença da espiritualidade formatando isso, né? Então, teve um plano celeste para isso tudo acontecer, para Roma ter uma grande missão. Estava preparado aquele povo, né, para dar uma união universal, vamos dizer assim, da Terra, de todas as nações. Então, já se tinha essa experiência nesse povo para poder fazer isso. Então, nós vamos ver que não faltou essa orientação espiritual para esse povo. Não faltou, que era para ser realmente os missionários das nações, por dizer assim, né? Então, ele tinha lá os esforços dessas entidades, fala que junto às autoridades organizadoras, conservadoras da República, então, estava ali, né, a espiritualidade, não é porque esse pessoal era conservador que não tinha assistência espiritual. Mas a gente pensa assim, aquele povo aqui, né, no nosso tempo, né, aquele centro ali está daquele jeito, não tem assistência. Não, tem assistência para tentar ajustar, mas também tem que ter o ouvido de ouvir ali daqueles grupos. Então não adianta a espiritualidade estar fazendo um grande projeto se os que estão se desviando. Isso pode acontecer, né? Todos nós desviarmos de um compromisso. Você está vivendo um certo compromisso e se desviar. Isso é a questão do livre-arbítrio, da liberdade. Então, por isso que a gente tem aquela definição que nós não temos assim, como é que eu digo, tudo definido, né?
tudo, tudo já traçado, destino. Nós podemos mudar esses caminhos, esses destinos nossos com as nossas atitudes, com a vontade, né? Então, distorcer nossos compromissos. Você pode deixar de tê-los e partir para a vida mais profana, uma vida mais. Você chutar o balde, né? Eu vou chutar o balde, eu quero viver o mundo, viver as coisas. Você poderia fazer isso, porque Deus respeita a sua liberdade. Então, aqui também, mesmo que tivesse um plano superior, a liberdade valia muito. A liberdade do povo, das pessoas valia muito. Foi aí que realmente não teve uma infelicidade, né? Aí fala aqui, né, os pensadores que hoje sonham com a criação dos estados do mundo, unidos do mundo, né? Porque seria muito bom, né, se a gente tivesse hoje uma união das bandeiras, das pátrias, do planeta Terra, né, para ter a paz. A gente está vendo aí a dificuldade que isso não, quando não acontece, né? A busca de território, domínios territoriais, ideologias criadas. Então, isso tudo faz a gente ver um estado de guerra. E, então, sem esses pensadores, nós podemos nos incluir quando desejamos isso, né? Que queremos que o mundo seja feliz, sem esses movimentos de destruições pelas guerras entre irmãos, que nós todos somos irmãos, então patricidas, né? Então, a gente pode vamos verificar os desígnios do plano espiritual naquela época. Então, o que aconteceu? Se a gente for colocar uma sonda para verificar o passado, as ações espirituais, como elas aconteceram, então a gente vai notar o quê? Que existe um povo aí, a gente falou aí sobre a Grécia, falando sobre Sócrates, os pensadores que vieram na Grécia, não foi nada por acaso. Toda a presença de inúmeros filósofos que compareceram ao seio da Grécia tinha objetivo saudável, plano da espiritualidade. Você vê, Precursores do cristianismo, né? os precursores, exatamente. Então, ali tinha toda uma estrutura mental programada, né? Toda uma estrutura do povo. Vocês já imaginaram tanto que é um trabalho assim bem ardente, né, da espiritualidade em fazer um plano desse, mandar reencarna numa outra época para continuar, e vai aqueles filósofos todo reencarnando para ter um resultado positivo. Olha que trabalheira que dá para chegar um outro lá e chutar tudo isso, chutar o balde e pronto, né? Vocês podem imaginar isso, o trabalho grandioso que é. Né? Falta a gente é o mesmo que não dar valor, né? Se não dá valor, porque também não, ninguém, como que fala? Percrusta, né? Hum, Perscruta. Ninguém de nós é, é um, eu não sei, né? Porque naquela época a educação era diferente, né? Assim, mesmo entre eles, né? Porque é uma civilização mais antiga, né? Não estou nem colocando o Brasil aí, não. Mas os poderosos precisam dos fracos, cada vez mais fracos, para eles continuarem como poderosos, né? Essa união que a espiritualidade, né, essas entidades aí idealizaram, que trabalharam, né, não somente idealizou, trabalhou, ela veio por terra justamente por isso, né? Porque ao chegar aqui, teve aqueles que desvirtuaram todo o programa, né?
É. Você ficaria, Amaro, chateado se você estivesse nas Pleiades divinas trabalhando por um povo cabeçudo como nós? Você ficaria desesperado, Amaro? Desesperado, não, eu mandava uma bomba em cima, já ia liquidar com tudo, Pois porque é, olha aí, ó, o fratricida aí, ó, guerras fratricidas. ué, mas é muita cabeça dura mesmo. Mas sabe o que que eu acho interessante, ô Daniel? É por isso que eu não participo ainda dessas pleiades, né, elevadas, porque você vê tanta coisa acontecendo, pô, a sua vontade foi, vamos, vamos destruir tudo isso aí, porque não tem conserto. Mas quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais, você observa que, eu imagino pelo menos, que desde a criação do planeta, o Cristo já tinha os seus adversários, é lógico. Porque quando ele assumiu esse compromisso, com certeza ele já tinha adversários à altura dele. Lógico que esses adversários, desde o momento da criação do planeta, eles estão trabalhando contra o progresso. Então, eu acho que é por isso que sempre teve e sempre vai ter, desde a época do nosso primitivismo, tinha sempre esses espíritos trevosos já tentando nos orientarem para seguir os passos deles. E nessa época, como imagino que né, nesses tempos antigos aí, desde quando a gente era ainda um planeta primitivo, eu acho que o trabalho deles era até mais fácil, né? Desse pessoal que querem que o planeta não desenvolva. Então, e você vê que desde essa época o Cristo já tinha os seus prepostos, já tinha aqueles que estavam trabalhando e sabendo que já tinha adversários à altura deles, que assim como a gente tem espíritos elevados, espíritos puros trabalhando em benefício do planeta, a gente tem também espíritos maldosos que continuam trabalhando para que o planeta, para que a humanidade terrestre não progrida. Então, e com uma grande diferença, que enquanto os bons respeitam o nosso livre-arbítrio, os maldosos, eles incitam a gente a fazer aquilo que a gente gosta, que é soltar a bomba atômica, que é destruir o planeta. Então, é por isso que sempre que existe, igual, por exemplo, nessa época aqui, se os romanos tivessem preservado a família, porque nessa época aqui que já houve uma deturpação muito grande do ambiente familiar, então, se nessa época eles tivessem preservado a célula mata, ou seja, a nossa realidade hoje já seria, eu acredito que seria diferente. Mas também nessa época, os espíritos malvados e os maldosos trabalharam e foram, digamos assim, temporariamente vitoriosos. Por quê? Porque o próprio Cristo respeita o nosso livre-arbítrio. Então, eles programam fazer o bem. Ó, vamos citar, por exemplo, o caso do Napoleão Bonaparte, que é posterior a isso aqui. Mas ele veio com um projeto de trabalho que era para ser totalmente diferente. No entanto, ele é, se encheu de orgulho, de vaidade e tudo, e se autoproclamou imperador, ou seja, ele trabalhou contra aquilo que ele mesmo tinha assumido de compromisso. Isso realmente a gente vai ver aqui mais na frente. Mas, então, e assim sempre está. Você imagina na nossa história, por exemplo, aqui do Brasil, de 1500, o quanto de coisa que a gente deve ter assumido compromissos lá
E aí chegou aqui falando, ah, vou mexer com isso nada, vamos fazer a minha maneira. E assim a gente está sempre trabalhando, né? Ou seja, alguns conseguem vitórias, mas grande parte optam por fazer aquilo que ainda sente prazer em fazer, né? Porque grande parte da humanidade ainda sente muito mais prazer no mal do que no bem. Ou seja, a gente só vai conseguir ser vitorioso mesmo quando a gente começar a sentir prazer em ser útil, em fazer o bem. Então, é por isso Ô, que a Amaro, conversão aí é tem, igual mesmo. tem uma coisa aí que a gente realmente tem que refletir. Você falou, e isso realmente está presente entre os homens, que é a presença do espírito daquele que quer a destruição e a maldade, né? Como sempre um adversário, né, do progresso, sempre vai ter essas almas presentes. Jesus, o idealizador nosso aqui, mais próximo do planeta, do nosso processo evolutivo, e acima de tudo Deus, que tem um planejamento divino, permite que isso aconteça, a presença de espíritos que atrapalham o progresso, que dificultam o progresso daqueles que querem progredir. Isso parece ser também uma metodologia, ou é algo a mais que a gente poderia dizer que seria o respeito de Deus pela nossa liberdade de pensar, porque isso vai fazer a diferença junto ao seio de Deus, porque Ele não nos criou para sermos dependentes, Ele nos criou para ser independentes. Deus quis que a nossa liberdade fosse, a nossa liberdade de pensar, de agir, fosse a primazia da coisa, porque não se pode falar que um espírito chegou à perfeição sem ter dominado a sua liberdade de agir e de pensar, e de trabalhar os conflitos que aparecessem. Seria uma metodologia divina do processo da educação universal, porque na própria natureza é um processo de educação. A gente fala em educação entre os homens, processo educacional, mas a gente vê que a própria natureza é um processo instalado para a nossa educação, para nosso desenvolvimento. Então, a própria forma de reencarnar que você tem já é um processo de ensino. Ah, eu encarno em um determinado lugar porque aquilo vai me fazer mais coerente, mais pensador e, e vou aprender mais com a dificuldade. Eu encarno pobre, eu encarno rico, encarno com poder, sem poder. Isso é uma metodologia divina. Vocês acreditam nisso, Amaro e demais? Não tem dúvida. Deus é um cabra porreta, negão. E ele sabe realmente o que a gente nem imagina e ele nos dá total liberdade. Ele é um cabra democrático mesmo, não é igual a gente, que a gente é democrático até assumir o poder. Ou seja, vamos ver dentro de casa mesmo, que é aonde a gente acha que tem alguma autoridade, né, dona Inês? É. Então, você pode ver dentro de casa, a gente é democrático. Vamos analisar a gente quando está namorando. Digamos, nós somos totalmente democráticos. Aceita, teoricamente, aceita tudo, aceita a liberdade de tudo, de teretetê e tal. Mas a partir do momento que a gente assume um compromisso, assume, digamos assim, um poder, legal, a gente deixa de ser democrático, sei lá, democrático desde que prevaleça a minha vontade. Então, e Deus não, e Deus realmente ele respeita, falou, ó, ele ele tem, digamos assim, esse conceito de democracia aplicável em qualquer instante mesmo. Ou seja, se você é um cabra que quer fazer o mal, você vai ter oportunidade de fazer. Você pode até
encarna com um propósito bom, mas se a sua índole é de fazer o mal, você vai ter oportunidade de fazer e vai colher os frutos dessa sua atitude. Então, o problema é que a gente ainda sente muito prazer em fazer esse mal. Ou seja, é por isso que ele dá total liberdade mesmo, não tem dúvida, porque se ele tolhesse a minha vontade de roubar, por exemplo, ele não estaria sendo honesto com ele mesmo, você não está sendo coerente com as leis dele. Então, e as leis dele valem em qualquer instante, em qualquer momento da sua história. Então, ou seja, a gente aprende com total liberdade mesmo. Uma condição que nós temos de evolução é andar em grupos, né? Ó, você vai andar em grupos porque precisa de aprendizado. Você tem que saber que o grupo pode falhar. Então, é um caminho que você tem que aprender a decidir, você tem que aprender a fazer opção, você tem que aprender a ajudar, auxiliar. Então, então todos nós fomos lançados dessa forma. No início, Deus não criou nenhum espírito mal para começar, né? Todos nós nascemos da perfeição divina. Então, quando iniciamos, hoje o mal que nos referenciamos aqui, ele era um espírito como nós. Então, um espírito no seu início, que se tendenciou para o mal, que a gente poderia ter sido esse, tendencioso a fazer o mal e provocar a falta de paz, né, no outro. Então, nós poderíamos ter feito isso se a gente optar. Inclusive hoje, se você quiser fazer uma adesão para o mal, você tem essa liberdade. Você pode chegar e falar, não, eu estou concordando com esse sistema aí, não, eu quero matar o presidente, eu quero matar o fulano, eu quero destruir, vou construir um grupo de destruição. Eu poderia, se eu quisesse fazer, era fazer, né? Só que, graças a Deus, a maioria já está tendenciando à reflexão, Esse é o a papel dos refletir mais terroristas, né? bastante. Em É, Daniel, mas eu até concordei com a Leila que matar é papel dos terroristas, mas o problema que eu vejo é que nós que estamos um pouquinho mais crescidos, a gente, ao invés de matar, a gente induz alguém a matar. Ou seja, eu exato. vou. Então, esse que eu acho que é o grande dificultador, porque quando você tem uma mente, um conhecimento teórico e uma mente muito ardilosa, você faz com que as pessoas façam aquilo que você gostaria de fazer. Ou seja, hoje, se alguém chegar, por exemplo, e matar o nosso presidente, tem muita gente que até vai achar bom que isso aconteça e que não tem coragem de fazer. Então, eu acho que essa vontade que a gente tem ainda, o desejo de que o mal seja feito por outras pessoas, e aí a gente, com o poder que a gente tem de influência através do pensamento, imagina os espíritos desencarnados, então, o poder maior que eles têm ainda de influenciar. Então, fica mais difícil ainda, porque hoje, se eu quiser fazer alguma coisa, imagina, por exemplo, eu quero matar um cara lá do STF. Eu posso fazer com que outras pessoas, se eu tivesse essa capacidade, eu posso fazer com que outras pessoas façam aquilo que eu gostaria de fazer. Então, a gente ou seja, tem muita oportunidade hoje, principalmente nesse momento que a Co-participa, gente né? passa. A gente Ou co-participa. seja, e você não precisa perante a lei humana, você não precisa de sujar a mão, mas você tem a capacidade de fazer com que outras pessoas façam, e você acaba saindo com as mãos limpas perante a lei humana. Mas
assumindo as Nós estamos consequências assistindo, do... nós estamos assistindo um processo de ebulição, né? Ebulição da sociedade. A coisa ferve Estamos no mundo assistindo à inteiro. morte a morte das pessoas sem o uso de armas visíveis, materiais, É, sem instrumento, porque o que a gente está vendo acontecer aí, matando a esperança, matando a oportunidade, a dignidade das pessoas, eu acho que isso só mudou o método, né? Hein, Leila? exato. E o grande complicador disso tudo é que se eu aparentemente sou um cara justo, honesto, de moral, digamos assim, um pouco Ilibado. mais elevado, Uhum. mas se eu sinto prazer, se eu acho bom que esse tipo de coisa aconteça, se eu sinto raiva, ódio, se as coisas não acontecem do meu jeito, eu estou igualzinho a ele. Ou Eu seja, concordo, eu concordo. Esse então, desejo que a gente tem de que alguém mate o presidente, esse desejo que alguém fala, eu jogaria uma bomba e acabava com ué, tudo, não é? Isso é um mal ainda dentro da gente. Vamos pôr É ausência de que luz, né? Ausência de luz fica menos pesado, mas se a gente ainda tem, a gente tem que, a gente tem que se indignar, mas a gente não tem mais que odiar, né? ué, porque eu acho que o importante é que as coisas estão acontecendo e com certeza quem está no comando sabe exatamente tudo que está acontecendo. Isso. Agora, se eu, com a visão limitada, ainda tenho a tendência a achar bom, fico satisfeito com tudo que está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo do jeito que eu acho que deveria, digamos, eu sou um forte candidato a voltar para um planeta primitivo. Por quê? Porque apesar de eu não fazer, não executar o mal fisicamente, materialmente, mas eu sinto prazer em que os outros façam o mal em meu O mal nome. ainda existe em mim, né? Ué, então eu sou um forte candidato a voltar para um planeta primitivo. É isso. nós desejamos, né? Quando desejamos, Quando acionamos a desejo. nossa vontade. A vontade está lá no livro do Pensamento de Vida, né? Que é a nossa mente, ela é criada por departamentos, né? Tem departamentos mentais. Então, o campo primordial é a vontade. Existe o desejo de fazer, para se ter uma das partes desse grande laboratório da vontade, que é a nossa mente. Então, se você deseja, você está acionando a mesma coisa que fazer. Você está querendo fazer e está fazendo. Porque nós construímos mentalmente, tudo que você pensa é construção, é elaboração. Então, olha só o tanto que a nossa mente ela é supervisionada, porque se Deus sabe de cada consciência que vive, imagine um grupo de pessoas. Ele sabe exatamente quem quer o mal, quem não quer o mal. Então, por isso que a importância nossa de individualmente pensar no bem, pensar sempre no desejo da vitória, do amor. É isso que a gente tem que fazer. São candidatos à regeneração, quando a gente Hein, assim Daniel? procede. E uma coisa que eu acho que a gente que já está um pouquinho assim, mais consciente, eu, por exemplo, já sei que eu não preciso reunir fisicamente com alguém para executar uma ação maldosa ou bondosa. Porque se eu quero o mal, basta que eu pense que haja com vontade que o mal aconteça, e pode até não acontecer, mas a partir do momento que eu estou trabalhando para que isso aconteça mentalmente, legal, eu já me associei. Então, eu não preciso de reunir com o chefe da gangue, eu não preciso de reunir com o chefe de um grupo terrorista, por exemplo, para executar uma tarefa. A partir do momento que eu tenho aquela vontade de que um grupo terrorista, igual o que aconteceu lá na Rússia essa semana, o pessoal que matou muita gente lá.
Então, se eu participo mentalmente, opa, puxa vida, é bem que alguém podia fazer isso lá na Rússia e tal, ou seja, diretamente eu estou participando daquele evento, então já vou pagar pelas consequências daquilo que A gente aconteceu lá. engrossa, né? No mundo Ué. espiritual, as energias, você tá tomando partido e está contribuindo já para isso com a sua energia. A gente não, o bem não precisa das energias. As falanges de Jesus que vem à Terra não precisa da nossa energia vibrando positivo. A gente já está vibrando negativo, ajudando o outro lado, Ué, né? Então, então é Exatamente. muito sério. Seríssimo. Bom, então aí a gente vê aqui a Grécia como sendo o grande propulsor da Itália, de Roma, para que fossem aplicar ensinos superiores. Isso aconteceu também com o Brasil, gente. Olha só. E Daniel, mas antes de você entrar nisso aí, por que que China, Índia está fora desse esquema aqui? Porque se a gente for analisar, a China já era um país muito mais evoluído do que a Grécia, do que Roma. Na sua cabeça, por que que o Cristo falou, não, vamos deixar eles continuar isolados lá e vamos fazer com que o Ocidente tenha digamos assim, um crescimento significativo. Por que não investir? Por que que Jesus optou, falou, não, vamos fazer com que os chineses comandem, chineses ou o pessoal ali do Asiáticos, Oriente, vamos fazer os com que asiáticos. eles comandem a evolução do planeta. Primeiro, origem de cada um. Então você vê que os gregos não eram daqui, eram vindo de Capela, é um grupo que tinha substâncias notáveis, né? Provavelmente devem ter passado pela Índia. Passaram. É, Só porque eles que a provavelmente influência é menor, né? A influência é menor. Então, por exemplo, no sentido da liberdade mesmo, porque você tinha ali um grupo dos asiáticos que tinha uma história vindo pela própria força do povo terreno, né? Do grupo terreno, de desenvolvimento terreno. Então, eu creio, Amaro, que seria um respeito ao processo embrionário da Terra para que esses valores pudessem brotar sem influência externa, sem muita influência externa. Aí, só que ele fez um plano para que nascesse para o mundo com base nesses outros espíritos que já tinham um ponto desenvolvido na Grécia. Grécia foram aqueles mais pensadores, né? Porque você vai ver no Egito são aqueles mais preocupados com outras formas, né? Com a parte material. Mas ali na Grécia a gente teve os grandes pensadores, como aconteceu, eu ia citar aqui o exemplo do Brasil e a França, né? Então você vê que todos os ensinos que nós temos hoje aplicado à doutrina espírita nas bases vieram de um grupo francês, né? Então, do momento francês, o Bacelli sempre falava que o espiritismo nasceu criança na França, na Europa, e veio adulta para o Brasil. É interessante, porque o Brasil é que pegou realmente esse ensino e fez isso acontecer. Mas poderia ter fracassado, né? O espiritismo não ter proliferado, mas o Chico, a força dos demais, Bezerra de Menezes, fizeram do espiritismo tão forte como ele está sendo hoje. Poderia isso não ter sido acontecido, né? Como foi a influência de Grécia sobre os italianos. Fizeram esse planejamento para brotar um determinado grupo, onde não fosse florescer ali, mas que fosse ter as condições, que a Grécia deu essas condições para florescer esses pensadores,
mas a influência é maior para um grupo mais direto, que está ali, né? A Península com Grécia, está tudo junto ali, muito pertinho, né? Então a influência foi notável. Escolheu um grupo do lado do outro para poder influenciar, porque santo de casa não faz milagre, eu creio que tem muita relação com isso. Que às vezes é brotar um pensamento, valorizar um pensamento local, é muito difícil. Ter um respeito no seu canteiro, né? Então, eu creio que isso aconteceu. Mas eu acho que esse grupo ter sido isolado ali foi para dar produção independente mesmo, para que fosse um pronto-socorro, para que pudesse, se um plano falhar, o outro não falha, o outro pode florescer. Eu creio que a estratégia espiritual, se eu estivesse participando lá, Mário, eu acho que eu faria alguma coisa nesse sentido. Ó, vamos fazer florescer nesse canto aqui, no outro ali, para poder salvar. Se esse aqui faltar, esse aqui está ali suprindo, não se perde um grande trabalho. Então, eu creio que isso deva ter acontecido. Não participei, não, igual você fala, mas eu acho que pode ter acontecido. Mas sabe que pensando bem, ô Daniel, acho que tem sentido mesmo, porque o que acontece? Se a gente for analisar bem, esse pessoal, vamos imaginar que eles encarnaram lá na Índia, viu que lá não dava certo, falou, vamos transplantar, vamos fazer nascer uma nova célula na região ali da Grécia, de Roma. Aí, ou seja, nasceu, desenvolveu, teve os grandes pensadores ali, ou seja, influenciando os nativos daquela região. Aí, de repente, falou, ó, não deu certo também. Aí falou, vamos fazer uma nova tentativa, transplantando, então, agora, depois que o Cristo veio, e que realmente não conseguiu os resultados esperados naquela região, falou, ó, vamos transplantar de novo, vamos descobrir as Américas e vamos tentar de novo. Eu acho que tem sentido mesmo isso aí. Eu acho que, São ou seja, tentativas, eu acho. aqui seria, então, a terceira tentativa, né? Falou, ó, vamos fazer Sim. nascer junto aos nativos, com influência agora mais positiva, já com conhecimento maior da espiritualidade, vamos tentar de novo aqui nas Américas. Eu acho que tem Exato. sentido mesmo. Porque qual que é a influência que os índios, os aborígenes, poderiam dar num plano desse? Seria mínimo, né? Então, são estratégias divinas, sim, e eles estão trabalhando para isso. A gente vai ver aqui, nesse texto, que a realidade, olha só, lá no último parágrafo, a realidade, contudo, é que se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade, então, não podiam interferir na liberdade isolada de grande maioria dos seus membros. Quer dizer, a espiritualidade ela não vai interferir nas tendências de cada um. Não vai interferir, vai influenciar assim com bons pensamentos, com boas ideias, mas a gente pode ouvir ou não ouvir, né? Ou seja, e Então, ali, quando você imagina que na Índia, na China, então, já tinha muita gente viciada no mal, falou, ó, vamos tentar de fora, então, que a gente pega pessoas que ainda isso. são. Eu acho que realmente acho que você acertou na mosca essa aí, viu? Eu acho que Você, você pode participar desse grupo, que você concordou direitinho, aí você pode participar desse grupo lá, viu? Agora ele ficou Você já está suspeito tendo de emprego. mamar. é, Vocês Porque trabalharam vai ser, juntos, né? seria muito bom, né, trabalhar num grupo assim, né? Você lá no plano é, espiritual e a gente, não, deixa eu ajudar nesse trem aí, ué. eu ia ajudar a piorar, Daniel. Ele falou, não, Não, você ia... vamos Não, liquidar porque essa você turma. não, porque você tem imaginação do que poderia acontecer, você seria uma peça útil. Então, por exemplo, não, eu acho que isso vai acontecer. Não, então vem cá que você vai ajudar, porque é um hacker. Eu sou um hacker
que pode ajudar no processo de pegar os bandidos aqui. Vamos tentar ver como é que nós fazemos aqui as estratégias. Mas é muito interessante que a Grécia tenha vindo com esse papel de auxiliar um outro grupo, né? Foi estratégia divina mesmo, com certeza, para florescer, trazer um grupo de fora, que é importado, que sempre faz sucesso ao que vem de fora. Se você pega de casa, o Cristo teve esse problema, né? Eles tinham um problema grave ali, né? Que ninguém aceitava ali, os fariseus, né? Não queria aceitar o Cristo porque não, ele é de casa, não é possível que um cara humilde daqui vai fazer isso tudo, né? Então isso pode acontecer com grupos. É família nossa. A família você cria os filhos, você cria ali, mas você tem que soltar o filho para que ele vá ter o canteiro dele, o lugar dele para se desenvolver. Então, se ele ficar com você, você vai continuar mandando nele. Você vai continuar administrando, ele vai ter que respeitar as suas ideias. Mas quando você separa e põe ele numa outra família, ele cria com a sua liberdade novos rumos e pode ser muito produtivo. Isso é o sentido do progresso, dividir as células para que elas se reproduzam. Não concentrar uma célula, porque a célula pode ficar doente, né, e ali ser desenvolvida enfermidades. Isso poderia acontecer com o seio familiar. Antigamente casava e o filho continuava dentro de casa, né? Trazia a esposa e tal, né? Aquele hábito que se tinha anteriormente. Então, por isso que as casas tinham muitos quartos, e o quarto de casal era ligado ao quarto de criança, porque tinha que ter toda aquela ligação, era, de certa forma, o comando, né? Então, nas famílias de Roma, era mais ou menos assim, essas origens para o Brasil, esse formato de casas e tudo vem tudo de lá, né? Tudo da Europa. Por isso que a gente vê essas casas grandes aqui, históricas, com muitos quartos ligados uns aos outros. Então, é a maneira que se pensava na época sobre a questão da constituição familiar. Mas é a importância que tem de soltar o filho para que ele se desenvolva. Então, eu acho que eles fizeram isso com a sociedade. Fizeram isso com a sociedade. Você falou, a Mari estava desligada aí. Concordam, gente? Ou não concordam? Ô, Valquíria, você está com o neném aí? Fala um pouquinho, Valquíria. Não, aí fica mais difícil aqui, já estou escutando aqui com ela. Não, mas nós estamos falando Tem uma sobre visita educação. aqui. Estão falando sobre educação aí, então essa criança aí é um exemplo, né? É, quando fala sobre educação de filhos, eu fico pensando na vida. Você fica pensando, Ou todo o dia a que gente você pensa, pensa? todo dia a gente pensa se acerta, se erra, né? Até onde É, está fazendo mas certo, até onde está fazendo errado, as influências das coisas como são hoje, né? Ao Mas mesmo e a tempo eu sua mas penso assim, intuição, Valquíria? Não hã? conta? E a sua intuição? Conta, mas às vezes a minha intuição vai muito contra a grande maioria. Aí eu acho que eu estou fazendo coisa errada. Eu falo, não, até brinca assim, eu não sou desse mundo, não, porque não tem condição. Confie no seu coração, viu, É, não, Valquíria? ah, então, Aí eu fico nesse questionamento, a gente tem que evoluir, né? Ir para frente, as coisas mudam, evoluem, mas até onde esse ir para frente está sendo saudável? A Isso gente vê é. o mundo aí Por tomando isso, o rumo que confie no toma. seu coração. É, Acredite a mais velha em você. poetisa. eu confio e saio especulando também umas pessoas em quem eu confio, né? Para ver se eu estou fazendo coisa certa ou Não, mas eu não. falo, essa intuição, ela é muito importante, eu te falo até mesmo hoje, com a minha experiência de vida, que a maior parte de tudo que eu errei foi por não ter confiado na minha intuição. Então, também já tive algumas coisas nesse sentido. Fechou seu áudio. Fecharam meu áudio. É, Hein, então, Leila?
Hein, Leila? Mas eu já fiz muita besteira com base na minha intuição. Ah, mas distorcida, né? Sua intuição Ah, estava distorcida. distorcida não, minha intuição Intuição é intuição, né? ué. É, teve uma vez que um rapaz contou uma história quando eu assistia palestra de paz no Centro Espírita e que eu fiquei me vendo no lugar dele. Eu falei, gente, eu acho que eu faria bem parecido. Ele contou quando ele deixou o filho dele na estrada uma vez e ele teve que voltar para buscar, sabe? E aí eu falei, gente, eu pensei, eu acho que eu ia ser bem próximo. Ia ter que voltar, mas eu largava também. Aí eu fico pensando assim, então, mas se ele teve que voltar, às vezes é porque ele não devia ter largado, né? É. Mas a gente não sabe se está acertando, né? Cada dia a gente tenta. Enfim, Vão deixar na estrada, não. né? Então, para fechar aqui, ó, nas suas lutas expiatórias da Grécia, transferir as suas experiências e conhecimento para a família romana. É o que a gente vem falando aqui, que foi transferir as experiências e conhecimentos para a família romana. Os gregos fizeram isso. Então, apta para as grandes tarefas do Estado. Quer dizer, o povo romano estava apto para as grandes tarefas do Estado, né? Do Estado. A força de educação e de amor, a força de educação e de amor poderia esta última, ou seja, o povo romano, unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Só o que, é que eles poderiam fazer? Com a força da educação que eles tinham, de amor, porque a família estava bem constituída, eles poderiam unificar bandeiras, poderia criar novo roteiro de evolução coletiva, o progresso físico e moral da humanidade da Terra. Isso tudo poderia ter acontecido. Então, quer dizer, nós perdemos um pouquinho de tempo nessa história, né? Todos os esforços foram despendidos, esse particular, pelos emissários do plano invisível. Então, quer dizer, não faltou esforço da espiritualidade nesse detalhe para dar condições a esse povo romano ter essa ordem de organização. E a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. Então, todo respeito tinha por esse império. A obra do Império Romano era primorosa na questão da educação, então tinham-se muitas organizações. Democracia, né? Democracia, o próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. Você vai ver que tem muitas influências, né, desse povo que pôde dar exemplos, está plantado até hoje, né? O caminho dos romanos ficou juncado, coberto de sementes e de luzes para o futuro, para o porvir. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade, então, não podiam interferir, né, na liberdade deles. Então, apesar de tudo, de ter tudo isso, a espiritualidade não podia influenciar em nada. O Tinha que livre-arbítrio, né? respeitar as decisões. Exatamente. Hein, Isso Daniel? é importante na obra divina. Então, aí quando você analisa, então, de acordo com aquela a análise sua lá, o que que acontece? Os gregos e os romanos tiveram a responsabilidade, digamos assim, de, de cuidar das leis, de estabelecer o processo de desenvolvimento material do planeta. Ou seja,
foram responsáveis aí pela democracia, pelos processos de educação e tudo. E como o evangelho foi transplantado de lá para cá, para o Brasil, coração do mundo, ou seja, o que que nos compete? O que que compete aos brasileiros? Fazer com que a espiritualidade, que o desenvolvimento moral seja difundido no planeta todo. Porque o material foi cuidado pelos romanos, os gregos, né? E que continuam trabalhando nesse sentido. E cabe ao coração do mundo bombear, então, o sangue moral para todos os Marco, países. olha a pecha que ficou. Ele cita aqui Inglaterra e França. Pegou a pecha da França ali, um pouquinho do saber, do preparo que ficou por essa influência, e fez brotar O novas espiritismo. revelações, espiritismo, É. entendeu? Isso até arrepia, né? Um plano desse A arrepia. Inglaterra, a Inglaterra foi responsável por fazer com que a América do Norte continuasse trabalhando em prol do progresso material. E os franceses criaram lá a doutrina espírita, transplantou para o Brasil, coração do mundo, e cabe ao coração bombear esse sangue para Exatamente, todos os é outros isso aí. países. Gostei do bombear, é isso aí, para bombear o sangue que falta para alimentar as Porque a células, função do demais coração é células. esse, é bombear, É, digamos assim, o para sangue moral. levar, para levar as células que estão necessitando pelo organismo todo. É isso aí que está acontecendo e devagar nós vamos ver. Bom, então aí a gente vai ver aqui, então, no próximo ponto, na semana que vem, sobre a questão da autoridade, né? Então, onde é que falhou, onde foi o plano que não pôde ir muito bem. Então, vamos lá, vamos comer o pastel, vamos Vamos fazer comer um a pastel. nossa almoço. Fiquem com Deus. Fique com Deus, gente. Muito Amaro, obrigado, junto com seu obrigado a pastel todos. tem garapa Fique também? com Deus, gente. A garapa é muito forte. Eu ainda prefiro o guaranazinho ou a coca mesmo. Isso é pior. Não, mas é Eu mais a mesmo. gostoso, Mas viu? a garapa da cana caiana é fraquinha, viu? Se você achar. Mas é muito Gente, doce. então, é, um Então, abraço a tchau. Então, fique com todos. Deus. Tchau, Beijo no tchau. Bom coração a domingo todos. para todo Bom mundo. dia. Obrigado, gente. Ótima semana a todos.